a todos, né? Sejam todos bem-vindos a esta casa, a esse momento de encontro com Jesus, mais um aprendizado. Para a harmonização do ambiente, nós vamos fazer a leitura de Caminho, Verdade e Vida, número 21, Caminhos Retos. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. João 21:6. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. A lição de hoje nos chama a atenção aonde nós direcionamos, sendo nós um barco, né? Todo dia a gente pega um barco e cada dia que amanhece a gente pega um barco, simbolicamente. E aonde nós lançamos a nossa rede, né? Se nós lançamos nas coisas boas, procurando coisas dignificantes, salutares para nós, para o nosso crescimento, ou se não jogamos a nossa rede do lado que só nos trará, nos fará mal, né? Nos trará mal ao caminho, né? Isso também com relação aos nossos pensamentos, aos nossos direcionamentos, nas nossas decisões de cada dia, aonde que nós lançamos a nossa rede, como nós vemos o nosso irmão, aquele que está do nosso lado, ou aquele mais longe um pouquinho que aparece de vez em quando, como nós ouvimos ele, né? E Jesus, como fala aqui, há 20 séculos ele veio e ele recomendou, né? Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis, né? Aqui a banda direita é o Evangelho do Cristo. São os ensinamentos que ele veio deixar, que vai nos facilitar passar pelas nossas vicissitudes, pelas nossas dificuldades que temos todos a cada dia, né? Nos superando, né? E não perder a fé. Foi esse o ensinamento de hoje, caminhos retos, né? Vamos tentar andar nos caminhos retos, né? E tem aquela passagem da Bíblia, né, do Evangelho, que fala que grande larga é a porta que leva à perdição também, né? Então vamos tentar passar no caminho estreito, reto, para a gente se sair melhor nas nossas vidas, na nossa rotina. Bom, harmonizados, vamos então, fechando os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, agradecendo esse momento de encontro,
paz, de forças, que nos ajudará no nosso caminho, a vencer as nossas dificuldades. Pai querido, pedimos, Senhor, o Teu amparo, a Tua proteção para o Evangelho, que a palestrante possa ter o Teu divino amparo através dos Teus emissários de amor e de luz, e que possamos todos receber essa luz, esse amor em nós, e saímos daqui fortalecidos, prontos para amar. Assim pedimos a vossa permissão para dar por início este Evangelho, o Evangelho desta casa. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Hoje quem vai palestrar para nós, quem vai conversar com nós sobre o Evangelho é a Dona Neuza. Pode vir, Dona Neuza. É da Casa Espírita Caminho da Verdade, tá? Muito prazer em recebê-la. Bem-vinda. Satisfação retornarmos a casa, ver tantos amigos, confrades, e que Deus nos dê saúde para que possamos mais vezes voltarmos aqui. Então o capítulo de hoje é o capítulo 14, então vamos a ele. Capítulo 14 diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Este é o quarto mandamento. O decálogo, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é o quarto mandamento. Então eu vou ler aqui: sabeis os mandamentos. Então, repete aqui alguns mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Está em Marcos, Lucas e Mateus. Honrai, repete, número 2. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Então, olha bem. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, início aqui nas explicações de Kardec, que vai aqui umas 2 folhas de explicações sobre esse mandamento, a gente resume, faz as anotações, para que a gente, esquecendo de algo, já pela idade da gente, anteriormente há uma grande facilidade quando a gente é jovem, a gente estuda e lembra de tudo rapidamente. No tempo que estudamos, fazíamos dissertações sobre tudo que estudamos, mas a idade vai chegando e a gente não retém tantas coisas na memória. A gente se esforça porque as atividades chegam, e se estamos com saúde, devemos ir em frente, devemos abraçá-la, devemos, como se diz, cumprirmos com as nossas tarefas essas que já assumimos quando para cá viemos, quando reencarnamos.
que nada é por acaso durante a nossa reencarnação, são tarefas que assumimos e quando chega a hora, elas nos são apresentadas. Então, essa tarefa de falar sobre os ensinamentos de Jesus nos chegou há 40 anos atrás, nos chegou, eu lembro bem assim, que fazem 40 anos, porque eu estava gestando o meu filho caçula. Então, por isso que eu lembro bem que faz 40 anos que nos chegou através do seu Yutaka Maege, que na época era presidente da Caminho da Verdade, então sempre teríamos que estar convidando palestrantes de outras casas. Então ele disse, não, chegou a época em que nós temos que ter uma escala e nós mesmos assumirmos a exposição do Evangelho. E assim ele colocou vários da casa para exporem o Evangelho. Eu lembro que eu estava em gestação do meu último filho, então ele está com 40 anos, fazem 40 anos isso. Eu sei que a primeira exposição do Evangelho, ele tinha 12 dias de nascimento e eu fui expor o Evangelho, levei-o com 12 dias até o centro para expor o Evangelho. E não é que nesses 40 anos tenhamos aprendido muito, não. A cada dia nós estamos aprendendo. A cada dia surgem situações novas em que nós temos que analisar as situações e colocarmos em prática aquilo que estudamos. E é uma aprendizagem, através das situações que nos chegam, é uma aprendizagem. Então, estamos aprendendo. Então, neste capítulo, passamos ao capítulo, porque os minutos passam e nós não chegaremos a expor tudo que está nesse capítulo. É assim, um capítulo que nos toca muito, onde cita o nosso pai, a nossa mãe. Então, honrai o vosso pai e a vossa mãe, diz Kardec. Este é o corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Pai e a mãe é aquele que está próximo, mais próximo de nós, né? Então, não pode amar o próximo se não ama o seu pai e a sua mãe. Mas muitos podem dizer assim, mas meu pai, ele não devo assim tanto respeito a ele, não devo tanta dedicação a ele me abandonou, ele não fez nada por mim, ou então com referência à mãe, mas só pela oportunidade que nos deu de estarmos reencarnados, de podermos estarmos aqui, agora, aqui no agora, levando avante as nossas tarefas. Se tivermos esta oportunidade do reencarne, foi graças a este pai ou a esta mãe, que às vezes, dentro das suas dificuldades, dentro das dificuldades assim, vamos dizer, de entendimento quanto às responsabilidades de ser um pai, de ser uma mãe, mas não cabe a nós filhos criticarmos, mas sim devemos honrá-lo. Este honrar, diz o termo honrar, encerra um dever a mais. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Esse honrai encerra um dever a mais dos filhos. O dever, diz aqui, da piedade filial. Qual é este dever da piedade filial? É, além de amar, também o respeito, as atenções, a submissão a esses pais, a condescendência e também
diz no capítulo que não só aos pais consanguíneos, aqueles através dos quais nós reencarnamos, mas também aos pais adotivos. Então, todo esse respeito, toda essa piedade filial, também àqueles que estão fazendo o papel de pais. Que muitas vezes, agora com essa epidemia do coronavírus, muitos perderam o pai e a mãe. Assumem às vezes um tio, uma tia, um avô, uma avó, assume aquele papel de pai e de mãe. Então também estes que estão assumindo o papel de um pai e de mãe, também devem ser honrados, também devemos a eles, se for o caso, nós formos pertencer a um outro pai e mãe que não seja aquele consanguíneo, mas devemos a eles também todo esse respeito, toda essa dedicação, toda essa atenção, aqueles que estão fazendo o papel de pais, porque muitos não entendem isso e nós já no decorrer da nossa existência, a gente às vezes sabe de casos de filhos que quando sabem que são adotivos se revoltam, que tem que passar até por psicólogos, por psiquiatras, porque não aceitam aquilo. Aqui no capítulo está nos ensinando completamente o contrário. Honrai, seja ele aqueles pais consanguíneos que nos trouxeram ao mundo, ou sejam eles aqueles pais adotivos que se responsabilizaram pela nossa trajetória durante essa reencarnação, que se responsabilizaram de nos dar a mão, de nos erguer, de encaminhar aquele durante a sua trajetória terrena. Então, honrar pai e mãe, diz Kardec, não consiste apenas em respeitá-los, mas sim assisti-los em todas as suas necessidades. O repouso na velhice, cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância, sobretudo aqueles pais que não têm possibilidades, aqueles pais que não têm recursos nenhum, mas ainda devem ser assistidos. Através dos trabalhos da assistência social, quantas vezes nos são narrados casos de pais na penúria, na completa pobreza, mas ainda daquele pouquinho que tem, daquele pouquinho que recebe das suas pensões, das suas aposentadorias, amparando filhos, amparando netos. Eu lembro nesse momento, porque às vezes na hora que a gente está explanando, vem as lembranças. Nesse momento eu estou lembrando de uma senhora bem dos seus, acho que dos seus 80 anos, bem magrinha, bem baixinha, que aparecia lá na assistência social do Caminho da Verdade. Ela era responsável por, acho que por uns 5 netos que ela estava criando. Meu Deus, quanta necessidade dela. As filhas eram mães solteiras e tiveram aquelas crianças, uma filha, outra filha, tiveram aquelas crianças e saíram com outros companheiros, foram embora daqui do município de Registro, e a responsabilidade da criação daquelas crianças ficou tudo através dela. Nem sei se ela encontra-se ainda viva. Mas olhem bem que tarefa, e ela, coitada, dando assistência, pedindo as coisas, indo pedindo, talvez tenha aparecido aqui também, isso já faz anos já, bem antes dessa pandemia. E talvez tenha vindo por aqui pedir, ela andava em todo lugar que tinha assistência social pedindo recursos para aqueles netinhos que estavam sob a responsabilidade dela, mas que
a aposentadoria dela do INSS era pouca para sustentar, então faltava isso, faltava aquilo, faltava gás. Quantas vezes ela apareceu lá com a conta de água para ser cortada, né? Então, olha bem a dificuldade. Então, coitada dessas filhas que abandonaram aquela mãe com toda essa responsabilidade. Coitadas, que aqui no capítulo diz que aqueles que não é, por exemplo, esta senhora que vai se vingar, que vai repreender, que vai dizer impropérios a estas filhas, mas elas mesmo vão receber da espiritualidade maior esse descaso por um pai velhinho, mãe velhinha, pobre e sem recursos, ficar, como se diz, com toda essa carga, né, de ainda encaminhar aqueles netos. Então diz aqui, os que julgam estar fazendo muito para os pais e lhes dão o estritamente necessário, dão aquele pouquinho só. Ela está precisando de alimento, leva aquele pouquinho de alimento, dá aquele pouquinho de atenção, às vezes por minutos, e dali sai, deixando-os sozinhos, colocando-os nos cômodos mais ínfimos, nos menores cômodos da casa. Por exemplo, às vezes, um outro caso que me veio na memória agora, uma senhora velhinha, já paralítica, mas jogada lá num cômodozinho, no fundo da casa, em cima de uma tarimba, paralítica, e os filhos com toda a casa, cômodos maiores, cômodos melhores, cômodos com mais, como se diz, me falta a palavra aqui, com mais ambiente agradável para estar ali naquele cômodo, e aquela velhinha lá naquele cômodo, casa assim, barreada, que falam, né? Casa barreada, que eles fazem o trançado com bambu e depois vão colocando barro e vão, chama-se casa barreada, feita com bambu e o barro. Então, os cômodos da casa eram maiores, eram bem barreados, aquele cômodo lá no fundo da casa, já o barro meio caindo, já cheio de buraco, as paredes, ela em cima de uma tarimba também feita de madeira, e não é assim, é isso que está sendo colocado aqui, colocando nos cômodos mais ínfimos, às vezes numa edícula, mesmo que seja um prédio como esse, mas às vezes o pai ou a mãe que está sozinha é colocado lá numa edícula, lá no fundo do quintal. Eu lembro de uma outra casa em que nós chegamos e que a mãe era a mãe dela, da dona da casa. Na hora da refeição, eram pessoas conhecidas, mas não aqui da cidade de Registro, uma outra cidade. Eu achei estranho aquilo, fazer um prato para a mãe e levar lá no outro cômodo, lá no outro cômodo para ela comer sozinha. Aquilo me intrigou, eu cheguei a perguntar, mas por quê? Por que ela não vem também fazer a refeição aqui junto? Ah, não, é que ela prefere ficar lá no outro cômodo. Que bom que fosse isso mesmo, né? Que ela prefere comer sozinha lá naquele outro cômodo. Que bom se foi a preferência dessa senhora de idade, né? Mas às vezes é porque o idoso já não come direito, já as suas mãos trêmulas, já o alimento cai da colher, já mastiga de um modo diferente, e aquele filho então coloca lá distante para que aquilo não o perturbe. Mas não é assim. Nós temos que ter o amor, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Imagine aqueles que nos deram a oportunidade de estarmos aqui, ressarcindo as nossas dívidas, estarmos em contato com aqueles em que temos expiações.
não só colocá-los nos ínfimos cômodos da casa, como também aquele que está saudável, aquele pai, aquela mãe idoso, idosa, mas que ainda está disponível para fazer os serviços, deixá-los, como se diz, abraçar todo o serviço da casa. Não devemos fazer isso. Mesmo que eles queiram, com carinho, com educação, vamos falando para que eles não estão na idade de, como se diz, abraçar todas as tarefas da casa. Porque se ele está idoso, já fez as suas tarefas, já arcou com suas responsabilidades, já trabalhou muito para que esse filho crescesse saudável, para que esse filho estudasse, para que às vezes tivesse uma boa posição perante a sociedade. Então não é na velhice que ele vai abraçar todas as tarefas da casa e aquele filho sai em passeios, sai para as suas atividades, deixando os pais lá assumirem o gerenciamento da casa. Então é um erro filhos jovens fazer com que pais idosos sirvam a esses filhos ainda jovens. E diz: ai do filho ingrato, ai do filho ingrato, será punido. Eu copiei exatamente as palavras que estão no capítulo. Ai do filho ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Não é aqueles pais que vão puni-lo pelas coisas errôneas que ele fez, mas isto é a sintonia de pensamentos, é o que ele fez de errado. Então ele vai atrair isto para ele. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes nesta existência atual. Será ferido nas suas mais caras afeições, muitas vezes já nesta existência atual, mas com certeza na outra reencarnação. Então, quando vemos, não cabe a nós falarmos alguma coisa ou criticarmos, quando vemos pessoas ainda jovens passando por certos percalços nesta reencarnação, não é por acaso. Não é por acaso, como diz aqui. Muitas vezes nesta existência atual vão passar por sofrimento, pelo abandono dos seus pais, mas com certeza, diz no capítulo, numa outra reencarnação. Então, de acordo com isto que está sendo exposto nesse capítulo, façamos a nossa parte com relação aos nossos pais. Façamos a nossa parte. Hoje em dia, nós vemos muito essa doença chamada Alzheimer, né? Que está acometendo tantas pessoas idosas. Então, se acontecer isso na nossa família, de um idoso, de uma idosa, seja nosso pai, seja nossa mãe, nosso avô, nossa avó, requer de nós mais dedicação ainda, mais amor, porque ele está precisando desse amor, ele está precisando desse auxílio, desta caridade, daqueles que estão à sua volta, sejam filhos, sejam netos, às vezes muitos os filhos partiram antes, principalmente com essas epidemias que levam às vezes filhos jovens, né? Quantas vezes eu vi durante a epidemia reportagens de casais com um único filho, uma única filha, e faleceu com o coronavírus. Então, esses pais ficaram desamparados, não tem filhos nesta reencarnação, filhos consanguíneos, mas Deus
preparará alguém da família que os amparará. E aí também outra lição a nós. Se aquele velhinho, aquela velhinha não tem mais filhos reencarnados, cabe àqueles parentes mais próximos levarem a assistência para esses que não têm filhos reencarnados. Seja um sobrinho, seja uma sobrinha, seja por parte da esposa, seja por parte da mãe, seja um cunhado, dar assistência a eles, principalmente se apresentarem esse problema que eu estou falando do Alzheimer, que requer muito carinho, muita dedicação a esses velhinhos com esses problemas. Então, daí passa a falar, falou dos filhos ingratos, passa a falar daqueles pais que não cumprem com os seus deveres para com os filhos, que não cumprem com os seus deveres para com os filhos, mas não compete aos filhos censurá-los. O pai saiu, foi embora, que deixou os filhos com a esposa, partiu para outros caminhos, para outras... Não compete a esses filhos censurá-los, porque os filhos não sabem o porquê de tudo isso. Muitas vezes os filhos não entendem o porquê de tudo isso. Mães também, que no desespero, na necessidade, na falta de tudo, não têm uma firmeza de lutarem, de irem adiante, de procurarem recurso, de serem perseverantes, e abandonam o lar e saem à procura de recursos e deixam filhos para trás, como esse da velhinha que eu acabei de contar. Mas também não cabe a estes filhos censurá-los e puni-los, porque se estes filhos procurarem punir a esses pais, o que está faltando? Está faltando a caridade, a indulgência, o não falar mal, não comentar, não falar mal. Devemos esquecer e perdoar os erros, pois Jesus não disse que devemos amar até os inimigos. Imagine os pais, aqueles que nos deram a vida neste momento. Como eu falei no começo, muitos podem dizer: meu pai não foi lá grande coisa, ou minha mãe, mas fizeram a sua parte, fizeram a sua parte. Não era, não educava corretamente, não orientava para os caminhos da vida, estava só apegado à matéria, apegado em correr atrás do dinheiro, mas estava fazendo a sua parte, estava correndo atrás do dinheiro, do emprego, para trazer o sustento para o lar. Não era aquele pai amoroso, não era aquele pai orientador, não tinha grande afeição pelos filhos, mas estava fazendo a sua parte de sustentar o filho, de deixá-los em condições de enfrentarem a vida. A mesma coisa a mãe, se trabalhava fora, se não dava, a minha mãe não dava a devida atenção, só trabalhava fora, mas estava lutando, estava fazendo a sua parte, nos poucos, vamos dizer, tempo em que estava no lar, estava fazendo a sua parte dentro do lar, estava se dedicando. Uma regra de conduta que diz nesse capítulo, com relação aos filhos: agir com seus pais segundo os ensinamentos de Jesus. Ao contrário, se não age de acordo com os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, se ele fizer, está em falta com a lei de amor e caridade, que foi o que Jesus nos pregou. Amor e caridade, está cometendo uma ingratidão. Agora, passa a explicar
o seguinte: por que promete Deus, nesse quarto mandamento, que é honrar o pai e a mãe, como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? Me diz aqui. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra. Por que? Vem essa pergunta: por que promete Deus como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque naquela época, quando foi promulgado os 10 mandamentos, as pessoas estavam apegadas só à matéria. Até tinha que ser falado assim, longo tempo sobre a terra, porque eles estavam à procura da terra prometida. Então, no Decálogo saiu dessa maneira. Deus promete a recompensa, a vida na terra e não a vida celeste. Os hebreus naquela época não sabiam sobre a vida futura. Eles não sabiam sobre a vida futura. O longo tempo na terra, quando saiu Moisés pelo deserto à procura dessa terra prometida, e foi, como se diz, doutrinando aqueles mais jovens, né, preparando os mais jovens. Então a visão deles não ia além da vida corpórea, por isso. E daí, com o advento de Jesus, aí vem Jesus. Vem Jesus e eu vou ler. Eu talvez não saiba transmitir em palavras exatamente como está o ensinamento de Kardec aqui. Então vem Jesus, e daí estes hebreus já tinham, como se diz, já tinha se passado o tempo, eles já estavam com outras ideias. Olha aqui, tinham mais desenvolvidas suas ideias. Então, com o advento de Jesus, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá neste reino, e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Jesus falando em outro reino, não está mais, como se diz, falando só na terra prometida, como a época que andava pelo deserto. Lá é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. A terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando os chama à observância daquele mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Olha que lindo! Como se passa o tempo até vir chegando os esclarecimentos. Então, já não é a terra prometida, mas sim Jesus está se referindo aos céus. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que Jesus lhes promete, mas sim o céu. E aí, você que está olhando no relógio, passa que eu tenho que ler aqui. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes. Então, estavam reunidos numa casa, e grande multidão em volta de Jesus,
que eles nem podiam fazer as refeições, porque era muita gente. Muita gente queria ouvir os ensinamentos de Jesus. Sabendo disso, vieram os seus parentes de Jesus, para se apoderarem dele, pois diziam que ele perdera o espírito. Não entendiam a missão de Jesus. Os irmãos dele não entendiam. E vieram até ali a fim de se apoderarem dele, pois diziam que ele perdera o espírito. Que ele estava se perdendo. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Eles ficaram do lado de fora, esses irmãos dele, e Jesus e a mãe, e mandaram chamar Jesus, que estava lá na casa. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar por todos que estavam ali presentes, assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está em Marcos e Mateus. Então, se a gente levarmos ao pé da letra, vamos dizer: meu Deus, mas será que Jesus quis mesmo não se ligar aos seus irmãos que estavam lá fora, a sua mãe que estava lá fora? Será isso? Mas em outras passagens, como aqui no início do capítulo, fala: honrar vosso pai e a vossa mãe, a fim de ter, já não é a terra que lhes promete, mas sim o céu. Aquele que honra o seu pai e a sua mãe, ele não estava nesse momento, como se diz, renegando a sua mãe. Não. Diz, ou talvez, como explica aqui no capítulo, talvez não foi traduzida, as palavras que atribuem a Jesus não foram traduzidas da maneira correta, ou foram mal compreendidas ao se colocar no papel. Então, o que Jesus salienta aqui, nesse momento, é a família. Ele distingue aqui a família corporal e a família espiritual. Ele aproveitou aquele momento em que aqueles todos à sua volta, ouvindo as suas palavras, como se dizer, sintonizados com tudo aquilo que ele estava transmitindo, e aqueles lá fora, Jesus sabia que estes irmãos estavam ali, mas estavam a fim, como diz aqui no início, estavam a fim de tirá-lo dali, de se apoderarem dele, como eu li aqui no início, de se apoderarem dele, pois diziam que ele perdera o espírito. Então, Jesus sabia o pensamento dos irmãos que estavam lá do lado de fora. Sabia que esses irmãos não entendiam toda a missão que ele tinha para desenvolver aqui na terra. A sua mãe, fala no capítulo, toda dedicada, com todo o apego de uma mãe pelo filho, estava ali acompanhando aqueles outros filhos, mas ela não, como diz no capítulo, ela talvez também não entendesse plenamente toda a missão do filho. E Jesus, nesse momento, então, quando ele diz aqui: eis aqui minha mãe, olhando por todos, diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele está aqui destacando a parentela espiritual. Como nós aqui no momento, nós todos somos espíritas.
Então estamos em sintonia, somos afins em tudo aquilo que falamos, em tudo aquilo que pensamos. Então essa é a verdadeira família espiritual. E então neste momento ele destaca aqueles que são só os consanguíneos e aqueles que são ligados com uma afinidade espiritual. Então aqui um grande ensinamento. Se na família de Jesus existiam aqueles que não o entendiam, os seus irmãos que não o entendiam, tenhamos nós paciência com aqueles que estão na nossa família e que não nos entendem, que não se sintonizam com o nosso modo de ser, com o nosso modo de pensar. Tenhamos paciência, porque tudo tem a sua hora, tudo tem a sua oportunidade. Aqueles que não acreditam na reencarnação, que não acreditam nessa vida após a morte, não fiquemos debatendo com eles. Eles terão a oportunidade de, se não for nesta reencarnação, nas próximas reencarnações, ou lá na espiritualidade serão esclarecidos, verão tudo aquilo que deixaram de aproveitar durante a sua última reencarnação no planeta. E terão oportunidades várias em futuras reencarnações. Então, essa parentela espiritual, e daí tem várias páginas aqui falando sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, aquela família espiritual, estamos ligados a esta família espiritual, diz, antes, durante e após a reencarnação. É bom a gente ouvir isso e estudar isso. Estamos ligados a essa família espiritual, a parentela espiritual, antes da reencarnação, durante e após. Então isso nos dá uma alegria. Nos dá uma alegria porque aqueles que são a nossa família espiritual estão vibrando por nós durante a nossa reencarnação. Estão batalhando que sigamos por aquele caminho que nos leva à evolução espiritual. Muitos desta nossa família espiritual estarão reencarnados ao nosso lado neste momento? Sim, sim, poderão estar vários reencarnados, estes que compõem a nossa família espiritual. Aqueles que se sintonizam conosco, aqueles, muitas vezes, como aconteceu na família de Jesus, muitas vezes não é aquele irmão consanguíneo, mas é aquele irmão que está ao nosso lado, nas nossas atividades, na doutrina que abraçamos, que está nos dando todo aquele apoio, que está, como se diz, ao nosso lado, dando toda a vanguarda necessária para que caminhemos. Este é o nosso parente espiritual. Este pertence à nossa família espiritual. Aquele filho que estará ao nosso lado até o nosso desencarne, nos dando todo apoio, toda atenção, todo carinho, nos suprindo com todas as necessidades que necessitamos, seja durante os dias que estamos sadios, ou durante os dias que já estaremos doentios. Eu tive um grande exemplo, minha mãe ficou 13 anos e meio paralítica na cama. Um grande exemplo, então necessitando de toda a atenção, de tudo, comida na boca, banho, fraldão, tudo isso. Então é nesse momento que os filhos devem dar toda a atenção. No momento em que chega a doença, em que chega a velhice,
ou a longevidade, porque hoje em dia nós vemos pessoas chegando aos 90 anos, que nem minha mãe chegou aos 101 anos. Então, na longevidade, onde aparecem já os problemas de Alzheimer, então, temos que dar apoio. Então, na nossa família, pode reencarnar um que não seja da família espiritual? Pode. Por quê? Para que nós dediquemos toda a nossa atenção, toda a nossa orientação, que façamos, que lapidemos tudo aquilo que ele traz de imperfeições, porque muitas vezes vêm aqueles carentes, necessitados de muita orientação, de muita dedicação dos pais, e quando se diz, meu Deus, mas aqueles outros filhos são tão diferentes daquele outro, que é tão arredio, pratica tanto atos que não deve praticar, mas é aquele que veio ali, naquele lar, para ser orientado. Então façamos a nossa parte, seja com aquela família espiritual, esta família espiritual que fica muitos lá na espiritualidade, vibrando pela nossa trajetória, muitos estão ao nosso lado, deslanchando junto conosco, e após o nosso desencarne, porque voltamos a essa parentela espiritual e seremos recebidos e amparados na espiritualidade. Façamos a nossa melhor parte, dediquemos o nosso melhor àqueles familiares que estão reencarnados junto a nós, sejam eles afins da nossa tarefa, sejam eles não afins, como nos destacou Jesus neste ensinamento, nos orientando quanto à família corporal e à família espiritual. Muita paz a todos. Então, agradecemos a Dona Neuza pela bonita palestra. Muito obrigada, Dona Neuza, pela sua exposição. Tá? Que possamos, assim, levar os ensinamentos à melhor parte da senhora fez. Vibrações. Confiantes em Jesus, abramos nossos corações e vibrações de amor, pela paz no mundo, por todas as nações e seus dirigentes, pelo Brasil na sua missão de pátria do Evangelho, pela sala dos passes, pelos desencarnados em sofrimentos, pelos enfermos, pelos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, cadeias ou pelas ruas, pelas casas de caridade material ou espiritual, por todos os centros espíritas e pela nossa casa União com Jesus, pelos lares desajustados em sofrimento, pelas pessoas cujos nomes estão na caixa de vibrações, pelos nossos pedidos particulares, por todos que não puderam estar presentes, pelos nossos lares, por nós mesmos, graças a Deus. E assim, com os nossos corações em Jesus, agradecemos por mais este Evangelho. Possamos pôr em prática para levarmos o nosso espírito e que possamos estar uníssonos com o Mestre Jesus. E assim damos por encerrado o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus.